Peraí, gente, que tá dando... Pronto, agora deu. A gente está fazendo exercício, fizemos semana passada, estamos fazendo essa semana, então eu imagino que quando, né, a gente voltar, a gente inclusive vai ter uma atividade dessa matéria, e ela já vai estar bem fixada, né, porque a gente está fazendo as atividades, então a matéria não partiu no meio. Aí como é que vai funcionar, então? Hoje eu vou corrigir a listinha que eu dei para vocês na última aula. Vai ter uma postagem no próprio campus, tá? Com algumas frases para vocês analisarem. Eu já coloquei lá, vai liberar na hora que acabar essa aula. E aí, sexta-feira não tem postagem, tem só a live. Aí, na live de sexta-feira, a gente vai fazer alguns exercícios na própria live, tá? Eu vou fazer junto com vocês durante a live, vão ser umas questões fechadas, como se fosse um simulado, para ver como que vocês estão indo com a matéria, tá? Então, como se a gente vai fazer os exercícios durante a própria live na aula de sexta-feira. Não vale ponto, mas é uma atividade que eu vou pontuar, vou fazer no campus para vocês terem uma noção de como que vocês estão indo na matéria, tá? Vai ser como se fosse uma postagem no campus, só que a gente vai fazer durante a live. E aí é para a gente, né, ver como que vocês estão, para vocês sentirem também se vocês estão entendendo bem a matéria, tá? E aí a gente encerra essa matéria por hora, tipo, não, né, de exercício de exercício de aula. Aí a gente vai começar uma outra matéria quando a gente voltar do recesso, que é aposto e vocativo. E aí depois eu vou dar uma pontuada que vai juntar as duas matérias, a matéria de aposto e vocativo e essa matéria de vozes verbais, tá? E aí depois já tem mais uma matéria e acaba o ano. E essas, como eu havia falado com você, são mais fáceis mesmo, assim. As matérias mais tumultuadas, digamos, a gente já passou por elas, tá? E aí a gente entra também em artigo de opinião, né? Que a gente estava só nos textos narrativos, nos contos, e aí a gente vai mudar um pouquinho também o foco da nossa leitura. E a gente já vai ler reportagem, artigo de opinião, já vai ser um tipo de leitura diferente do que a gente estava fazendo até então, tá? Então, assim, já está tudo esquematizadinho para o final do ano de matéria, né? Está tudo, apesar da ideia do presencial não está acontecendo, a matéria está super em dia, está super dentro do cronograma que se a gente tivesse presencialmente, tá? E eu quero ver, dentro desse esquema aí, todos os anos eu trabalho com os alunos, quem aqui tem irmão que já foi meu aluno, no início do ano eu comentei isso com vocês também, né? Tanto eu como o Thiago, a gente gosta muito de cinema, eu acho que cinema tem tudo a ver com português, com literatura, né? As duas artes, no início da vida de cada uma, elas tiveram muita relação. E aí, em algum momento desse terceiro ciclo, eu queria falar para vocês um pouquinho. A gente não, né, infelizmente, aquele trabalho que tinha sido pensado para o final do ano, que era de vocês fazerem um vídeo, né, de vocês fazerem um filme baseado num livro que vocês fossem ler, infelizmente, a gente não vai ter como fazer esse ano, mas as aulas eu gostaria de dar para vocês. Então, tanto uma aula sobre fotografia, quanto uma aula sobre cinema, porque as duas têm narrativa, né? Qualquer filme que a gente for assistir, você tem personagem, você tem cenário, você tem a história sendo contada, você tem um conflito, você tem o clímax, você tem o desfecho, né? Então, é uma história, só que aí ela tem os elementos visuais também, né? Então, lá a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, enquanto no livro a gente tem a linguagem só verbal. Então, eu acho super válido, né, a gente trabalhar um pouquinho isso. Eu vou dar algumas aulas para vocês, complementando a minha e do Thiago, apesar, né, dele falar também, a gente fala de coisas diferentes e que são coisas que se completam. E eu acho super válido vocês terem isso para a vida, porque são leituras mesmo de mundo, né? Então, eu mostro alguns... Eu tenho que ver como que eu vou fazer esse ano. Porque eu mostrava... Não, mas bem que... Deixa eu ver, esse computador aqui não tem coisa de CD. Porque eu levava os meus DVDs para poder mostrar uns trechinhos de filme, né? E aí eu dava um exemplo. Fotografia é isso aqui. Aí eu passava um trechinho do filme
mas tem tempo, vou pensar como que eu faço, eu posso filmar a tela do meu, né, da minha televisão e mostrar para vocês, enfim. Eu não quero deixar de dar essa aula para vocês, a aula de cinema e a aula de fotografia. Então, o que eu estava dizendo é que, como a gente está super tranquilo com a matéria, né, a gente não está atrasado, inclusive a gente está mais adiantado do que se a gente tivesse presencialmente, vai dar super certo da gente fazer isso, tá? E eu acho que é um diferencial, assim, que eu gosto de deixar para vocês, é uma coisa que eu amo e eu quero passar isso para vocês, porque muita gente, às vezes, nem sabe que gosta e depois começa a ver com outros olhos, assim, é bem interessante, tá? Matheus, alguns até dá para pegar, mas outros não necessariamente tem. E aí a gente tem aquele problema. Vocês lembram o dia que eu fui passar um trecho do Sherlock para vocês? A Netflix não deixa compartilhar, né? Eu não sei se o YouTube deixa, vocês sabem? Tipo, se eu quiser compartilhar minha tela mostrando o YouTube, ele deixa ou não? Ah, então beleza. Então eu posso tentar localizar as cenas. Eu tenho que ver se vai ter os filmes que eu gosto de passar e as cenas específicas que eu gosto de passar, né? Porque eu seleciono uns trechos de cada filme, eu passo uns 10 filmes diferentes, trechos, né? Então, um eu mostro sobre cor, outro sobre fotografia, o outro sobre enredo, o outro sobre enquadramento. Então, eu vou separar, vou organizar essa aula direitinho e vou dar ela para vocês em algum momento do terceiro ciclo. Então, resumindo, a gente fechou vozes verbais, né? Fecha sexta-feira agora. Quando a gente voltar do recesso, a gente vai ver aposto e vocativo. E aí eu vou dar uma atividade juntando as duas coisas, tá? Aposto evocativo e vozes verbais. Aí a gente encerra essa parte. A gente volta à parte dos textos com artigo de opinião e reportagem. E no finalzinho do ano a gente vê as orações coordenadas, que aí já é uma preparação para o nono ano, que é quando vocês vão ver as orações subordinadas. Antes, a gente via tudo no oitavo, todas as orações. Ah, que ótimo. Uai, pois é, mas vocês lembram que no dia do Sherlock não deixou? Que eu fui compartilhar a Netflix, aí para vocês ficava aparecendo preto. Não, pois é, Olivia, o meu não tem entrada de DVD, não. Mas, enfim, eu vou dar um jeitinho, vocês não vão ficar sem isso, não, tá? Nem que eu vá passando a tela da televisão aqui no computador, vou dar um jeito, mas eu vou passar para vocês, tá? Porque eu gosto muito e eu acho muito legal, e os alunos gostam muito também, depois que eu passo, né? Mesmo quem não é muito fã de filme, mesmo quem não gosta muito, depois da aula, né? Passa a... Então, eu acho legal. Bom, então beleza. Depois vocês vão me dando as dicas aí dessas gambiarras para a gente conseguir. Bom, então vamos lá. A gente tem para fazer para hoje a correção da lista, né? E deixa eu abrir ela aqui para a gente poder fazer. Deixa eu compartilhar minha tela. Gente, só mais uma coisinha. Aproveitando aqui, né? Sexta-feira eu sei que tem um monte de gente que fica dormindo, que minha aula é muito cedo. E aí acaba que um monte de gente não está presente. Vou aproveitar que agora tem mais gente na live para falar com vocês. Depois, como a gente está encerrando o ciclo, vai entrar no recesso, depois eu queria também que vocês me mandassem mensagem pensando assim, o que vocês estão achando das aulas. Não é fazer só agora, tá? Mas, assim, se vocês têm sugestão do que a gente pode melhorar, caso a gente continue online, né? Se está muito cansativo, o que vocês acham que pode mudar? Porque é novidade para mim, assim como é para vocês, né? Então, é a primeira vez na minha vida que eu estou dando aula desse jeito. Eu amo dar aula, eu amo sala de aula. Então, assim, na sala de aula é uma coisa, eu tenho certeza de como que está sendo feito, né? Eu vejo os olhos de vocês, eu sei se vocês estão com dúvidas, se vocês não estão. Enfim, é muito diferente estar dessa forma. Tem alguém que está com o microfone ligado aí, gente. Então, assim, depois, quem tiver interesse, me dá esse retorno também pelo chat, tá? Assim, do que vocês acham que pode melhorar, do que vocês sugerem, caso a gente continue online, o que vocês sugerem para mudar, enfim, tá? Uma avaliação mesmo para eu ver o que eu posso fazer para as aulas ficarem melhor, se vocês estão dando conta de pegar a matéria, se vocês conseguem entender a explicação, porque eu preciso desse retorno de vocês. E no presencial, isso vai acontecendo simultaneamente com a aula, né? Assim, a distância é muito difícil, até porque eu não vejo vocês. Então, estou aqui, dando aula para a bolota escrito JP,
né? Não é o JP que está aqui, não é a Júlia. Mas, enfim, deixa eu compartilhar aqui com vocês a lista. Compartilhou? Vê se foi. Foi, gente? Compartilhou? Beleza. Bom, então vamos lá. Depois dessa falação toda, esse exercício, né? Eu falei com vocês que eu não queria ter deixado ele no campus, justamente porque ele tem uma explicaçãozinha da matéria, apesar de eu já ter colocado no PowerPoint também, né? Eu achei que seria válido, porque é mais um lugar que vocês têm para poder estudar, para vocês poderem ter acesso ao material dessas aulas, tá? Então, por isso que esse eu não coloquei no campus, o exercício de hoje já vai estar direto no campus, tá bom? Bom, então a gente tinha duas frases para serem analisadas aqui na primeira parte. Aqui, essa primeira parte é como se fosse a explicação da matéria, a construção da explicação da matéria, né? Deixa eu tirar isso aqui, tá? A ideia que era vocês irem construindo o conceito da matéria de uma maneira clara. Então, a primeira frase que a gente tinha para analisar era essa daqui, ó. Ele teria subido ao trono com apenas 6 anos de idade. Bom, primeira coisa de sempre, a gente localiza o verbo, né? Tá aqui, ó, teria subido. Nesse caso, é uma locução verbal. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento. Aparece locução verbal, muita gente tende a achar que é voz passiva, né? Porque tem locução verbal. Então, nem toda locução verbal significa que está na voz passiva. O que vai determinar se a frase está na voz ativa ou na voz passiva é o sujeito. É se esse sujeito faz ou recebe a ação. Nesse caso aqui, o sujeito é ele, é o pronome, né? Ele. E é ele, no caso aqui, né? Tá falando do rei, que foi o rei mais novo que governou. Ele teria subido ao trono. Olha só, quem teria subido? Quando eu pergunto quem para o verbo, eu tenho como resposta o sujeito. Então, é ele mesmo que fez a ação de subir. No caso aqui, né, a ação está no pretérito aí, aliás, no futuro do pretérito, porque parece que a gente não tem certeza se essa ação realmente aconteceu de verdade, se ele subiu mesmo com 6 anos de idade, né? Então, por isso que esse teria subido ao futuro do pretérito. Bom, então, nessa primeira frase aqui, a gente tem voz ativa, porque ele, o sujeito, faz a ação de subir. Agora, embaixo, eu estou falando sobre o verbo, né? Então, olha só, eu vou localizar aqui quem é o verbo, ou a locução verbal. Aqui a gente tem uma locução verbal, né? Foi marcado. Quem que foi marcado? O seu governo. Então, nessa frase, eu estou falando sobre seu governo. E aí, nesse caso, o governo, ele marcou ou ele foi marcado? Ele foi marcado. O governo, ele foi marcado pela decadência econômica, pelo enfraquecimento do poder central e pelo aumento da criminalidade. Então, tudo isso daqui é o agente da passiva. Foram essas coisas as responsáveis por terem marcado o governo. Então, o governo foi marcado, ele ficou marcado, ele sofreu a ação de ser marcado. E quem marcou foi a decadência econômica, o enfraquecimento do poder e o aumento da criminalidade. Então, aqui, ó, qual que é o sujeito na primeira oração? O sujeito é ele. Esse sujeito recebe ou realiza a ação de subir ao trono? Recebe. Na segunda oração, o sujeito é seu governo. Na letra B, esse sujeito recebe ou realiza a ação? Recebe. Se ele não realiza, existe na oração algum termo que indica quem que fez essa oração? Sim. Aí, Gabi, pode falar.
E aí, aqui, ó, por último, qual é o termo que mostra quem fez a ação? Deixa eu tirar esse vermelho aqui. Espera aí que eu já vou ler, Gabi. Eu quero que esse negócio fique aqui. Deixa eu passar ele para cá. Pronto. Na primeira ele faz... Não, deixa eu ver. Desculpa. Eu falei e escrevi errado. Faz, isso mesmo. Ou ele faz, e na segunda oração é o contrário, né? O seu governo e ele recebe. Então, obrigada, Gabi, isso mesmo. Aí, gente, olha só. Então, aqui, ó, essa primeira frase, ela está na voz ativa, porque ele, o rei, né, faz a ação de subir ao trono, e a frase de baixo está na voz passiva, já que o governo sofre a ação de ser marcado. Então, a primeira frase está na voz ativa e a segunda na voz passiva, tá? Então, desculpa a confusão que eu fiz aí na hora de escrever. Bom, aí aqui, né, eu coloquei para vocês que ao responder as questões anteriores, vocês estavam organizando o pensamento aí para poder construir o conceito, né? Eu vou retomar aqui com vocês rapidinho. Então, olha só, a voz ativa, a ideia é que na voz ativa eu tenha um sujeito, né, que faça a ação. Então, quando quem age é o sujeito da oração, isso é o que determina a frase estar na voz ativa. A passiva, a gente viu que ela é dividida em duas. Eu tenho a passiva analítica e a passiva sintética. Na analítica, é preciso que eu tenha o verbo auxiliar, ou seja, é obrigatório que se forme uma locução verbal, né? E o particípio do verbo principal. Então, para a frase estar na voz passiva, eu tenho um sujeito sofrendo a ação. E como que ela se forma, a passiva analítica? Eu preciso ter uma locução verbal, o verbo auxiliar e o verbo principal ele vai estar no particípio, né? Então, ele vai terminar com ado e ido, igual tá aí, ele foi marcado, né? No caso do passado. E a gente viu também esse termo, que foi uma novidade para vocês, né? Até então, vocês não conheciam esse termo, o agente da passiva. Lembrando, é obrigatório, tá? Então, na voz passiva, o agente da passiva, ele não é obrigatório dentro da frase. O que marca a voz passiva é o fato do sujeito sofrer a ação, tá? E na sintética, a gente tem a formação com o pronome apassivador, que é o si, e é somente ele, tá? O mi, o nus, eles vão entrar na reflexiva. Na sintética, lembra que é sintética, o si, pronome si na sintética, tá? O som é o mesmo, a gente escreve diferente, mas o som é o mesmo. Então, na sintética, eu tenho um pronome que apassiva a frase, ou seja, ele torna a frase para a voz passiva, ele apassiva a frase, por isso que ele chama apassivador. Ele é o responsável por apassivar a frase, por passar a voz passiva, né? Então, quando eu falo, ó, construiu-se um monumento para o imperador, eu sei quem construiu, aliás, eu sei que foi construído, mas eu não sei quem construiu. Então, na voz passiva sintética, eu não vou ter na frase quem fez a ação. A pessoa, o ser, o objeto que causou a ação, ele não é escrito na frase. E aí, quem que faz esse sumiço aí é o si, né? Eu não poderia colocar nessa frase ali, por exemplo, assim, ó, a população construiu-se um monumento para o imperador. Não faria sentido, né? Ou eu falo, construiu-se um monumento para o imperador,
ou eu falo a população construiu um monumento para o imperador. As duas coisas na mesma frase, elas vão brigar, né? A frase não vai aceitar a gente ter quem faz a ação e o se ao mesmo tempo. Diferentemente da frase na voz reflexiva. Aqui, ó. O menino, aqui embaixo, ó, o menino cortou-se com a faca. Então, olha, eu tenho um sujeito, que é o menino, e eu aceito perfeitamente a presença do se. Então, quando eu tiver um se e eu ficar em dúvida se é sintética ou se é reflexiva, eu vou analisar. A frase aceita a presença de um sujeito? Aceita. Então, ela é reflexiva. Se ela não aceitar essa presença, aí ela é passiva sintética, né? Bom, o agente da passiva, que eu lembrei de falar para vocês, né? Que ele sempre vai ter uma preposição aqui na frente. Ó, olha aqui para vocês verem o pela, né? Aqui, ó, o seu governo foi marcado pela decadência econômica. Então, na hora que a gente faz aquela troca, né? A gente sempre, na hora que faz aquele X que inverte, o objeto vira o sujeito vira agente da passiva, eu sempre tenho que fazer o acréscimo dessa preposição aqui, que pode ser por, pela, pelos, né? Bom, aqui tinha um resuminho, então, voz ativa, os bombeiros apagaram o fogo, ó, o sujeito está aqui, e é ele que faz a ação de apagar. Na passiva analítica, o fogo foi apagado. Então, agora eu tenho uma locução verbal. Olha o que acontece. Lembra que da ativa para passiva sempre vai aumentar um verbo. Então, lembra que eu já expliquei para vocês, eu dei uma dica, né? Que a palavra passiva é maior que a palavra ativa. Então, se eu passo da ativa para passiva, eu aumento a palavra. Eu aumento um verbo, só para vocês lembrarem. Quando eu passo da passiva para ativa, eu diminuo um verbo. Isso na analítica, tá? Aqui, no caso, o sujeito é o fogo. Ah, meu Deus, olha lá, começou o microfone aberto. Se estiver jogando hoje, eu vou dar um jeito de puxar a orelha. Nem que eu entre nessa câmera. Quem que está com o microfone aberto aí? Ah, é de novo, Pedro. Pedro Franco. Ah, seu Pedro. Ah lá, e voltou. Eu vou ligar para sua mãe para ela tirar o videogame de você vai ver. Olha só. Aí na voz reflexiva, olha o que a gente tem aí. Aliás, na reflexiva não, na passiva sintética. Apagou-se o fogo. Olha aqui o que aconteceu, ó. Agora eu tenho o se aqui, o verbo apagar, né? Então, olha só, não faria sentido eu falar o bombeiro apagou-se o fogo, né? Ou eu falo o bombeiro apagou o fogo ou apagou-se o fogo. O sujeito, ele briga com esse pronome apassivador, né? Então, por isso que eles não podem ficar juntos na mesma frase. Agora, eu poderia perfeitamente falar o menino queimou-se com o fogo, né? Aí, o menino e queimou-se, o se eu aceito, porque esse se é de reflexivo, então não tem problema, tá bom? Então, aqui era mesmo para vocês terem acesso a mais uma explicaçãozinha da matéria, para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá fazer o gabarito aqui. Jogando de novo, né, Otávio? Pois é. Gente. Vamos lá. Essa artista sempre foi adorada pelos fãs. Ó, a gente vai localizar aqui o verbo foi adorada, no caso aqui é uma locução verbal, né? Quem que foi adorada? Essa artista. Então, essa artista vai ser o sujeito. Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês enxergarem melhor. Nossa Senhora, isso também não. Depois, aí olha só, o sempre é um adjunto adverbial de tempo, é quando que ela foi adorada, e aí, olha só, a artista recebeu a ação, né? Quem fez a ação de adorar foram os fãs. Então, pelos fãs é o agente da passiva. Então, essa primeira frase aqui, a gente tem uma frase na voz passiva
analítica, né? A gente tem artista sofrendo a ação de ser adorada pelos fãs. Na letra B, olha só, acaba de nascer uma solução transformadora. Então, o verbo aqui, na hora que eu falo quem nasceu, olha para vocês verem como que é importante a ideia de perguntar para o verbo quem que fez a ação. Olha só, nasceu. Aí, se eu perguntar quem nasceu, uma solução transformadora. Olha só, o sujeito ele está na frase, só que ele está deslocado. Em vez de ele estar no início da frase, ele está depois do verbo, tá vendo? Então, é como se eu falasse, uma solução transformadora acaba de nascer. A ideia de tempo aqui, né? O acaba de nascer é a ideia de tempo, nesse momento, né? Então, essa daqui está na voz ativa, porque foi a solução que nasceu. A solução fez a ação de nascer. Então, número 1. Letra C. Nunca me penteio com escovas sintéticas. Pentear o cabelo é uma ação que a gente faz da gente mesmo. Então, tem o pronome reflexivo, é o me, né? Então, se tem pronome reflexivo, a gente já pode ficar atento. Não quer dizer que se tem pronome reflexivo, é voz reflexiva, né? Eu posso ter um pronome aí como objeto, por exemplo. Então, eu só fico atento para perceber. Aí eu vou ir à ação, olha só. A ação é de pentear. Então, eu me penteio. A ação de pentear o cabelo eu faço em mim mesmo. Então, a ideia aí é de ser uma voz reflexiva. Eu faço a ação em mim. E, por último, a letra D. Ainda não se conhecem as causas do acidente. O verbo aqui é conhecer. E aí, na hora que eu pergunto para o verbo, quem que conhece as causas do acidente? Eu não consigo localizar na frase quem faz a ação de conhecer as causas do acidente. Não tem na frase. E somado ao verbo, eu tenho aqui ao lado o pronome reflexivo. O pronome apassivador, né? Desculpa, falei reflexivo, é passivador. O pronome apassivador, o se. Então, essa daqui é passiva sintética, porque eu não sei a ação de não conhecer as causas do acidente. Tá? Então, a questão número 1 ficou 2, 1, 4, 3. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação à questão número 1? Tá ok para todo mundo? O Franco, entendeu direitinho? A Jenny responde. Ó, agora a gente tinha um cartaz, um anúncio, que falava o seguinte: era um cartaz de uma marca, né? Com vários produtos que são fabricados pela mesma indústria, pela mesma empresa. Aí tem Comfort, Omo, Cif, Dove, Lux, enfim. E aí tem um slogan, uma frase aí nessa campanha publicitária, falando o seguinte: estes produtos são desenvolvidos por pesquisadores, técnicos e milhares de telefonemas. Então, essa frase é uma frase de uma campanha publicitária, está querendo reforçar a ideia de como que os telespectadores, não, como que os consumidores dessa marca, né, são importantes para ela. Então, como que a gente vai ver isso? Primeira coisa, a gente vai ver aí a locução verbal, são desenvolvidos, né? Então, nesse cartaz aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cima para vocês. A frase aí, ó, são desenvolvidos, desenvolvidos. Isso daqui é a locução verbal, né? Se a gente perguntar quem é desenvolvido, estes produtos. Então, estes produtos vai ser o sujeito dessa frase. É sobre ele que eu estou falando. Os produtos, eles desenvolvem ou alguém desenvolve os produtos? Alguém desenvolve. Se alguém desenvolve os produtos, significa que essas pessoas que fazem, né? Não é o produto que faz alguma coisa, ele é feito por alguém. Então, ele está sofrendo a ação. Então, a primeira pergunta é a voz em que ela está, nessa frase aí. Então, ela está na voz
passiva, porque ele está sofrendo a ação, esses produtos, né? E o agente da passiva vai ser por pesquisadores, técnicos e milhares de telefonemas. Isso tudo vai ser, por pesquisadores, técnicos e milhares de telefonemas. Isso tudo vai ser o nosso agente da passiva, é quem faz esses produtos, tá? Número 3, o anúncio não cita o número de técnicos e pesquisadores, mas se refere a milhares de telefonemas. Provavelmente, de quem que são esses telefonemas? Então, a gente pode colocar aqui que são dos consumidores da marca, né? Ou marcas, enfim. Na verdade, é uma marca só por trás com vários produtos, né? Ah, bem lembrado, Fernanda. Pode colocar aí, para ficar completo. Analítica. Obrigada pela lembrança. Então, na número 3, letra A, consumidores da marca, quem colocou clientes, quem colocou pessoas que compram esses produtos, tá? A maneira como vocês responderem aí a palavra pode ser um sinônimo de consumidor. E aí, a ideia é, por que eles teriam ligado? Então, a gente poderia colocar, eles ligaram para fazer críticas, eu estou colocando aqui em forma de tópicos, tá? Mas é importante que vocês façam uma resposta elaborada. Para elogiar, para reclamar, né? Então, por exemplo, suponhamos que alguém ligue para a marca para falar assim, olha, eu estou usando o Omo, só que esse novo produto que vocês desenvolveram, ele está deixando a roupa mais áspera. Ah, eu estou usando o Comfort, mas eu estou sentindo que a roupa está ficando com um cheiro forte demais. Ah, eu estou usando não sei o quê, o Cif, vocês falaram que ele tira mancha, mas eu usei ele na minha roupa e não tirou a mancha, né? Então, a partir do que as pessoas vão falando sobre os produtos, esses produtos vão sendo reestruturados. Ou, o cheiro, a nova coleção tem um cheirinho muito bom e tal, vocês podiam investir nisso. Aí eles vão lá e criam uma nova coleção com um cheiro diferente, né? Então, tudo que os consumidores ligam, né, no serviço de atendimento ao consumidor, para reclamar, ou para elogiar, ou para tirar dúvida, isso daí ajuda a construir o produto, a construir a marca. E, ao mesmo tempo, gente, aí já a pergunta da letra C, né? Ao mencionar, deixa eu só arrumar aqui, porque eu coloquei tudo com infinitivo, eu vou pôr assim, criticar, elogiar, reclamar, ou pode ser sugerir também, né? Ao mencionar os milhares de telefonemas, que tipo de impressão o anunciante quer causar em seu consumidor sobre a importância que ele, o consumidor, tem? Então, é aquilo que eu estou falando. Quando ele fala que ele recebe milhares de telefonemas, eu posso estar dizendo o seguinte, olha, a minha marca tem milhares de consumidores, né? Se tem milhares de pessoas nos ligando para falar sobre os nossos produtos, significa que nós temos milhares de consumidores. Pode até dar uma impressão ruim, né? Que esses milhares de telefonemas são para reclamar, mas não é, porque eles estão falando que os produtos são desenvolvidos a partir das pesquisas e dos telefonemas, ou seja, ele está querendo dizer que os consumidores dessa marca, eles são importantes para a empresa, eles são importantes para a marca. Olha, se você ligar reclamando de um produto tal, olha que legal, a gente te ouve, a gente mudou a marca, a gente mudou a fragrância, a gente mudou o produto porque vocês reclamaram, porque vocês deram sugestão, né? Então, ele está reforçando que é uma marca que ouve o consumidor, tá? Que o consumidor é tão importante que ele ajuda a construir o produto dessa marca, a desenvolver o produto dessa marca, tá bom? Deu para entender a letra C? Tá, então aí eu poderia colocar assim, só para resumir, ó, ressaltar a importância que o consumidor tem para a marca, já que ele ajuda a desenvolver
os produtos. Nem que seja, né, telefonema. Bom, número 4. Qual foi a intenção do anúncio ao empregar a voz passiva analítica? Evidenciar os produtos ou os consumidores? Justifique. Aí, o que eu falei para vocês? Quando a gente coloca, né, uma agente da passiva, eu acabo chamando atenção. Tudo que vem primeiro na frase chama mais atenção, né? Então, nesse caso aí, o que chamaria atenção é o sujeito, esses produtos. Só que, quando eu coloco o agente da passiva também, eu estou chamando atenção para quem fez. Então, por exemplo, vamos lembrar do exemplo da praça, né? Toda hora eu dou esse exemplo porque ele é importante para vocês guardarem. Se eu falo assim, ó, a praça foi reformada. Pronto, eu nem coloquei agente da passiva nessa frase. Eu estou chamando atenção aqui, quem que está sendo visualizado é a praça, né? Se eu falo assim, prefeito reforma praça da cidade. Aqui, ó, nessa primeira frase, eu estou chamando atenção para o prefeito, né? Prefeito reforma a praça da cidade, porque aí eu estou mostrando, olha, ele que fez a ação, ele que reformou, né? Agora, se eu não quero chamar atenção para o prefeito, porque eu sou do Jornal da Oposição, eu quero só mostrar que a praça foi reformada. Então, eu vou dar atenção para a praça. Agora, quando eu falo a praça foi reformada pelo prefeito, apesar de eu chamar a atenção para a praça, que ela está em primeiro lugar, eu também estou colocando na praça quem fez a ação, né? Então, a marca está fazendo propaganda dos produtos. Então, ela está chamando atenção para os produtos, tanto que começa assim, produtos, aí você vai olhar ao redor e ver quais produtos que são, vai ver o nome das marcas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei o agente da passiva. Então, a gente poderia colocar que, provavelmente, o publicitário, ele quis chamar atenção para os produtos, né? Já que era uma propaganda da marca, mas ele também quis mostrar que os consumidores são importantes para ele. Então, ele chamou a atenção dos produtos, mas ele usa a voz passiva analítica justamente para ele poder colocar na frase também quem é que faz os produtos. Entenderam? Então, ele deu um jeitinho, ao colocar na voz passiva analítica, ele consegue chamar atenção para o produto, que é o foco da campanha publicitária, né? Vender o produto, mas ele quis mostrar ao mesmo tempo que os consumidores são importantes para eles, tá? Então, ele consegue fazer isso colocando na passiva analítica, porque na passiva analítica eu tenho a opção de colocar quem sofreu a ação e quem fez a ação. Então, aqui eu poderia colocar dessa forma, tá? E aí eu dei com esses exemplos aqui para vocês lembrarem, né, do exemplo que eu falei lá, quando que a gente vai usar voz passiva analítica e sintética. Bom, agora vamos aqui para a tirinha dos gatos. Ele fala assim, quer ver a fita, gatinha? Primeiro confere, gato, algum animal foi morto, ferido, maltratado, submetido a tratamento desumano na realização dessa película? Não, então não quero. Ou seja, ele queria ver o bicho morrendo lá, né? Bom, vamos lá então. E a gatinha fica com a cara, né? Aliás, o gato fica com a cara assim, meu Deus, né? Bom, então no segundo quadrinho, na fala da gatinha, em que voz estão as formas verbais? Olha só, eu vou pôr uma só para vocês pegarem. O animal foi morto. Então, olha só, foi morto, o animal foi morto, ele está na voz passiva sintética, passiva analítica, né? Ele não fez a ação de matar, alguém matou o animal sofreu a ação de ser morto. Então, as frases na primeira estão na passiva analítica.
Na letra B, nesse caso, o sujeito é o agente ou o paciente? O sujeito é o paciente, ele sofreu. O animal sofreu os maus tratos, né? Reescreva essa fala passando para a voz passiva sintética. Então, agora a gente vai pegar os verbos todos e a gente vai colocar assim, ó. Matou-se, feriu-se, maltratou-se. Ô, gente, vocês não puseram morreu-se, não, né? Matou-se, viu? Posto que teve gente que pôs morreu-se. Matou-se, feriu-se, maltratou-se, algum animal, esse eu pus todos os verbos, morreu, tá, matou, feriu, maltratou, isso. Matou-se, feriu-se, maltratou-se e submeteu-se algum animal a tratamento desumano. Eu não vou copiar tudo não, tá? O importante está aqui, ó. Coloquei eles na passiva sintética. Eu não sei, a partir do momento que eu passei para a passiva sintética, eu não sei quem foi que fez a ação de matar, né? O se apassivou a frase, eu não sei quem fez a ação de matar. Então, os verbos ficam dessa forma. Matou-se, feriu-se, maltratou e submeteu-se. Reescreva a fala da gatinha indeterminando o sujeito por meio do emprego do verbo na terceira pessoa do plural. Então, agora eu vou tirar o se. Vou colocar assim, ó. Mataram, feriram, maltrataram, submeteram algum animal a tratamento, parará, parará, parará. Aí agora eu tiro o se e coloco na terceira pessoa do plural. Aí, e no passado, né? Porque na tirinha está no passado. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Ok? E, por último, vamos ver essas aqui e a gente encerra a aula. As orações que se seguem estão na voz ativa, passe para a voz passiva analítica, lembrando de fazer as alterações no tempo conveniente. Então, ó, o menino levaria o brinquedo para casa. Deixa eu aumentar a letra. Então, vamos inverter. O brinquedo, ó, o verbo está levaria, futuro do pretérito. O brinquedo seria levado pelo menino para casa. Quem colocou invertido também pode, tá? O brinquedo seria levado para casa pelo menino, não tem problema, tá? Posso, Nicole? Você ficou com dúvida ou é para corrigir? Tá, qual foi sua dúvida? Nicole? Vou deixar, eu já entendi agora. Entendeu? Obrigada. Então tá, de nada. Então, aqui a gente pode alternar, tá? O brinquedo seria levado para casa pelo menino, o brinquedo seria levado pelo menino para casa. Tanto faz. Letra B. Sua canção encantou os ouvintes. Então, vai ficar: os ouvintes, no passado, foram encantados pela sua canção. Letra C. A mulher tirou o dinheiro do caixa eletrônico. Essa daqui, ó, vai ficar assim: o dinheiro foi tirado do caixa eletrônico. Oh, meu Deus, eletrônico pela mulher. E colocou assim, ó, o dinheiro foi tirado pela mulher do caixa eletrônico. Pode ficar ambíguo que parece que você está especificando que a mulher é a mulher do caixa, né?
Então, desse jeito que eu fiz, fica melhor. O dinheiro foi tirado do caixa eletrônico pela mulher. E, por último, Maria comprou uma calça linda. Uma calça linda foi comprada por Maria. E aí a gente finaliza a correção. Alguma dúvida, gente? Tudo sob controle? Tudo certinho? Então, beleza. Aí, na live de sexta, a gente vai fazer, então, os exercícios no campus, tá? E eu vou deixar aberto, assim, né? Quem, por acaso, não estiver presente, pode fazer depois, tá? E aí eu vou fazendo os exercícios junto com vocês, vão ser só questões fechadas, e aí a gente vai vendo como vocês vão saindo ao longo dos exercícios, tá bom? Então, beijo para vocês, até sexta, a gente se encontra. E aí já a postagem já deve estar liberada lá no campo. Se não liberar, vocês me avisam, porque eu marquei para 11 horas, tá?